Vamos fazer, então, no mesmo tom de pele, a orelhinha. Para fazer a orelhinha, nós vamos começar com um anel mágico. E nós vamos fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E aí, a gente não vai emendar, tá? Nós só vamos puxar aqui o anel e cortar o fio, deixando um espacinho, né? Deixando o fio um pouquinho mais longo para poder costurar depois. Ó, está pronta a nossa orelhinha, bem simplesinha assim mesmo. Agora aqui nós vamos colocar as orelhinhas. Eu já alfinetei a primeira e eu coloquei ela na mesma altura aqui dos olhos, deixando um espaço de 3 pontos baixos. Eu inseri a orelha no 4º ponto baixo a partir dos olhos. Então, para colocar outra, eu vou colocar do mesmo jeito. Ó, nós vamos contar aqui 1, 2, 3 e vamos inserir a orelha no 4º ponto baixo a partir dos olhos, tá? Então, é mais ou menos aqui. 1, 2, 3, aqui na frente. E aí, nós vamos alfinetar. Ó, e agora a gente observa se elas estão na mesma altura aqui dos olhos, se tá tudo certo. Olha da parte de cima da cabeça, ó, pra ver se elas estão posicionadas certinho também em relação aos olhos, pra ver se tem o mesmo espaço, né, dos olhos até a orelha dos dois lados. Então, depois de conferido tudo isso, se tiver ok, é só a gente emendar as orelhas. Então, pra costurar as orelhas, é bem simples também, do mesmo jeito de costura, né, que a gente faz normalmente nos amigurumis. A gente pega uma vez no corpo e uma vez na peça que a gente quer costurar. Então, eu vou passar no corpo e vou passar o fio pela orelha. E a gente sempre toma cuidado para que ela não saia da marcação que a gente colocou. E aí, com calma e paciência, a gente vai costurando ela inteira até ela ficar bem fixadinha. Lembra de puxar bem o fio para esconder a costura. E é isso, finalizado. Agora é só a gente levar o fio aqui pra trás, fazer a mesma coisa com esse aqui e arrematar e costurar a outra orelha da mesma forma. Agora é só costurar a outra do mesmo jeito. Orelhinhas colocadas. Agora, a gente vai fazer um detalhe aqui nos olhos. Vamos dar uma afundadinha aqui nos olhos, só para dar um detalhe bem sutil, né, na expressão do rostinho. Então, nós vamos inserir a nossa agulha aqui na parte de trás. Vamos sair aqui bem do ladinho do olho. Agora, a gente vai deixar um pedaço aqui pra costurar, pra amarrar depois. Nós vamos inserir a nossa agulha aqui do ladinho do olho. E nós vamos sair com essa agulha no outro olhinho. Saindo aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos inserir aqui do lado e vamos sair lá na parte de trás
aonde nós inserimos, nós começamos o fio. Então, saímos do lado de cá. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar ele pra cima aqui. Nós vamos puxar. A gente puxa. Aí, a gente coloca, né, o olhinho, ajeita aqui do jeito que a gente quer, mais afundado ou menos afundado. Eu não vou afundar muito, tá? Porque eu quero só uma leve expressão, tá? Então, ó, vendo aqui de lado, tá vendo que é bem pouquinho, bem sutil. Já é suficiente. E aqui agora eu vou amarrar. Os nossos olhinhos ficaram assim. Vamos fazer aqui o nosso bracinho. Nós vamos começar com um tom de pele, um anel mágico, e nós vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar. E vamos marcar aqui o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. E aqui, por último, o 6º aumento. Então, fechamos aí a carreira com 12 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, são 12 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo 12 pontos baixos por toda a volta. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, um ponto baixo e uma diminuição, e repetir esse mesmo padrão por toda a volta, tá? De um ponto baixo e uma diminuição. Já estou acabando aqui, chegando no final. Última diminuição. Finalizada a nossa carreira, então, fechamos aqui com 8 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, a carreira de número 5 e a carreira de número 6 são com 8 pontos baixos cada uma delas, tá? Então, são 2 carreirinhas de ponto sobre ponto. Feito, então, as nossas 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 8 pontos baixos cada uma delas. Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então, em toda a volta, nós vamos fazer em cada ponto um ponto baixíssimo, totalizando 8 pontos baixíssimos. Então, é só dar a volta, sem segredo nenhum, com pontos baixíssimos. E aí, logo após, nós vamos fazer a troca de cores. E antes da gente subir o detalhe do bracinho, nós vamos colocar enchimento, tá? Então, chegando aqui no final, esse é o último ponto baixíssimo, porque o próximo foi o primeiro que eu fiz. Vou tirar o marcador, vamos colocar enchimento pra gente fazer a troca de fio. Agora, nós vamos cortar esse fio aqui.
E nós vamos trocar pro fio off-white, tá? Então, o que eu tô usando aqui é o 8176, mas se você quiser usar branco também, pode, tá? Mas aqui eu prefiro aqui no São Francisco eu vou usar o off-white. Então, aqui o que nós vamos fazer? Nesse último ponto, a gente já vai puxar o off-white pra gente fazer a troca de cores, tá? Então, a gente já puxa e já fecha aqui o ponto baixíssimo com esse off-white. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos baixíssimos, só que pegando dessa vez só a alcinha de trás. Ó, então, a gente vai pegar só a alcinha de trás e dar uma volta todinha com pontos baixíssimos. Deixa eu jogar esses fios pra trás aqui. Ó, então, só pegando na alcinha de trás. Então, 8 pontos baixíssimos em branco, né? Ou em off-white. Nesse caso aqui, em off-white. Cheguei no final. Agora, nós vamos colocar o marcador e nós vamos fazer a nossa primeira carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos pegar também na alcinha de trás e nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos normalmente, tá? Então, são 8 pontos baixos também até o final. Carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer em cima dessa aqui mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, é da carreira 11 até a carreira de número 13, também com 8 pontos baixos, tá? Então, são 3 carreirinhas de pontos baixos. Então, é só dar a volta, normalmente. Agora, aqui eu pego as 2 alcinhas e faço 3 carreiras desse mesmo jeito. Carreiras finalizadas, então, fizemos aqui 3 carreirinhas, ó, 1, 2, 3, de ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, só pra finalizar, a gente pode cortar o fio e colocar o enchimento. Aí, aqui, nesse corte do fio, se você vai querer costurar, você deixa o fio maior. Se você for colar, você pode cortar o fio menorzinho. Já fizemos a primeira parte do bracinho, já está pronta. Agora, nós vamos fazer a segunda parte, que é no tom marrom, é o mesmo tom da túnica. Nós vamos começar com um anel mágico e 6 pontos baixos nesse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos puxar para fechar. Vamos marcar o último ponto. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Portanto, são 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, aqui, primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e aqui por último o sexto aumento. Então, fechamos com um total de 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de ponto sobre ponto. São 11 carreiras, portanto, da carreira 3 até a carreira 13. De ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, é só fazer pontos sobre pontos por 11 carreiras. Eu vou fazer as minhas 11 carreiras aqui e assim que eu terminar, eu volto pra gente poder continuar. Finalizados aqui as nossas 11 carreirinhas, agora eu vou tirar essa marcação, vou marcar aqui o último ponto.
E agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, é só fazer, sem segredo nenhum, um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira aqui, nós teremos um total de 18 pontos baixos. Último aumento dessa carreira. Pronto, carreira finalizada. A próxima carreira é uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Então, é só fazer 18 pontos baixos em toda a volta. Carreira finalizada. Agora, mais uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento e repetir por toda a volta. 1, 2 pontos baixos, um aumento. No final, nós teremos 24 pontos baixos. Então, é só repetir esse mesmo padrão até chegar na marcação. Chegando aqui no final da carreira, último aumento. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos. Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Sem aumento e sem diminuições. Então, é só fazer 24 pontos baixos até chegar no final da carreira. Finalizada a carreira, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo para dar o acabamento e cortar o fio. E aqui agora é só a gente arrematar e esconder o fio certinho e a nossa peça está pronta. Finalizadas aqui todas as peças, e agora a gente vai fazer a junção dessas peças, tá? Eu já coloquei aqui o enchimento, então as duas estão já preenchidas, tá? Então, todas estão. E nós vamos colocar um arame galvanizado, tá? Então, aqui eu cortei um pedaço e a gente vai medir aqui o tamanho que a gente precisa. O bracinho, né, a gente vai fixá-lo aqui dentro da manga e ele vai ficar aparecendo só uma pontinha aqui do branco pra fora. Então, o braço vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Medir o arame. Eu vou dobrar as pontinhas. Só dobrei as pontinhas aqui para não ficar enroscando. E agora eu vou medir qual que vai ser o tamanho desse arame. Ó, então a minha dobra, ela precisa ficar bem na pontinha, tá? Então eu preciso cortar ele um pouquinho maior para eu poder dobrar e ele ficar do tamanho que eu preciso. Dobrei as duas pontas do tamanho que deve ser. E agora é só a gente inserir para firmar o bracinho. Lembrando que ele precisa ficar bem no topo aqui do bracinho e bem no topo da mão. E aí, a fixação da mão, você tem duas opções, né? Você pode colar ou você pode costurar. Então, estamos assim, né? O arame já tá aqui dentro. Então, agora é só a gente colar nessa parte aqui e prender o bracinho. É importante que na hora da colagem, a gente colar o braço um pouquinho na diagonal, porque esse aqui vai ser o braço direito, e o braço direito ele vai ser um pouquinho levantado pra cima, pra dar aquela ideia de movimento, tá? De quando a gente levanta o braço, o pano, né, ele vem pra baixo. Então, a gente cola ele um pouquinho aqui na diagonal, tá? Porque ele vai ficar um bracinho virado pra cima. O outro bracinho, a gente faz a mesma coisa. A gente coloca o arame e
cola ou costura. Só que o outro bracinho a gente pode colocar ele reto, tá? Porque o outro bracinho vai ficar pra baixo. Então, o bracinho direito a gente vai colocar ele pra cima e o bracinho esquerdo a gente vai colar ou costurar ele retinho mesmo, tá? Então, o bracinho vai ficar no meio da manga. Agora, vamos colocar os nossos bracinhos. Nós vamos posicioná-los aqui, lembrando que o que a gente colocou, o braço em cima da manga, né, na parte de cima da manga, ele vai pro lado direito, tá? Então, cuidado para não colocar invertido. E aí, a gente vai posicionar esse bracinho mais ou menos na mesma direção aqui da orelha, né? A gente observa se tá posicionado na lateral do corpo certinho. A gente vai alfinetar para poder grudar esses bracinhos. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Lembrando de deixar também a parte da emenda pro lado de dentro, tá? Do corpo. Para que ele fique com acabamento bem legal. Então, aqui é a mesma coisa, né? A gente posiciona o braço, aí a gente observa se tá na mesma altura do outro braço e se está posicionado, né, em direção à orelha, na lateral certinha do corpo. A gente alfineta, e aí se não tiver certinho, olha por todos os ângulos, se não tiver, tira o alfinete, alfineta de novo, até que fique bem certinho. Porque é o bracinho, né, a posição certinha do braço que vai determinar aí o acabamento do nosso amigurumi. Ó, então, o bracinho já está posicionado, e aí nós vamos fazer um bracinho articulado. Nós vamos inserir, eu vou inserir o fio aqui na parte de trás, e nós vamos sair aqui no braço. Eu tô com uma agulha pequenininha aqui, mas se você tiver uma agulha maior, fica bem mais fácil de fazer. Ó, então, vou deixar um pedaço de fio aqui de fora pra gente poder arrematar depois. E aí, cuidado pra não pegar o arame que tá dentro do bracinho, né? A gente precisa desviar desse arame. Nós vamos levar o fio lá pro outro lado. E aí, aqui do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou sair com o fio aqui no meio do bracinho. E vou levar de volta lá pro outro braço. Aí, a mesma coisa, né? Com cuidado pra desviar do arame que tá dentro. E aí, a gente leva pro outro lado. E a gente vai fazer isso pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Depois, sair aqui atrás e arrematar. Tá? Então, a gente leva o fio de um lado pro outro algumas vezes. Umas 3 ou 4 vezes, 5 vezes, já é suficiente para ficar bem preso. Depois que eu passei o fio várias vezes, agora eu só vou dar um nozinho aqui e esconder a ponta do fio. E aí estão presos aqui os nossos bracinhos e eles acabam ficando aqui articulados. Agora, nós vamos começar a parte da túnica que vem aqui em cima dos bracinhos. Para fazer essa parte de baixo da túnica, nós vamos usar a mesma cor que nós usamos na túnica. Nós vamos pegar o corpinho, virar com os bracinhos para baixo. E nós vamos inserir o fio na parte de trás, nessas alcinhas que nós deixamos na base do pescoço. Nós vamos começar fazendo pontos baixos. Então, 2 pontos baixos em cada alcinha dessas aqui, tá? Então, nós vamos fazer em todas as alcinhas um aumento. Então, aqui é sem muito segredo, tá? Então, é só emendar o fio e fazer 2 pontos baixos em cada alcinha. É um pouquinho chatinho de crochetar nessa região aqui, porque, principalmente pra mim que tô gravando aqui, e a câmera fica na minha frente, então às vezes não fica posicionado muito bem pra eu ver, porque eu preciso deixar, né, tudo disponível pra vocês verem aqui. Mas você posiciona aí, gira o corpinho de um jeito que fica mais fácil de fazer todos os pontos, tá? Mas à medida que a gente for crescendo, essa parte aqui vai ficando mais fácil de fazer os pontos. Então, eu vou dar a volta,
tá? Em toda essas alcinhas aqui, em todas as alcinhas, fazendo um aumento em cada uma delas. E assim que eu chegar no final, eu volto pra gente continuar. Primeira carreira aqui finalizada. Vamos colocar o marcador. Se nós fizemos um aumento em cada um dos pontos, nós temos agora um total de 44 pontos baixos. Agora, além dessa marcação aqui do final da carreira, nós vamos colocar duas marcações aqui em cima do ombro, tá? Então, nós vamos pegar o ponto aqui, bem em cima dos ombros, onde nós vamos fazer um aumento depois, tá? Na próxima carreira. Então, é só, sem segredos, tá? Então, é só marcar o pontinho aqui que tá em cima do ombro. Por que eu tô fazendo isso? Porque não necessariamente, né, nós começamos aqui a carreira no mesmo ponto aqui atrás. Eu só falei pra começar atrás da cabeça, né, aqui na parte de trás, mas às vezes a gente começa um ponto pra frente, um ponto pra trás. Então, pra que não tenha erro, né, eu resolvi marcar aqui as laterais em cima do bracinho pra gente fazer um aumento aqui na segunda carreira, tá? Então, depois que a gente fez essa marcação, nós vamos pra segunda carreira. Pra começar aqui a segunda carreira, nós vamos fazer pontos baixos até chegar na primeira marcação, tá? Então, sem segredos, é só fazer pontos baixos em toda a volta até chegarmos na primeira marcação em cima do braço. Chegando aqui na primeira marcação, fazendo o último ponto, na marcação nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos tirar e nós vamos fazer um aumento bem aqui, nesse ponto onde nós havíamos marcado. Depois que fizermos esse aumento, novamente nós vamos fazer pontos baixos até chegar na outra marcação. Cheguei aqui na segunda marcação, vou tirar aqui o nosso marcador e nós vamos fazer mais um aumento. Um aumento aqui. E depois disso, nós vamos finalizar a carreira com pontos baixos até chegar na marcação de finalização da carreira. Último ponto da carreira. Então, nós tínhamos 44 pontos baixos na primeira carreira, fizemos aqui 2 aumentos. Então, nós fechamos essa carreira aqui com um total de 46 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 6 carreiras de ponto sobre ponto, com 46 pontos baixos. Então, é da carreira de número 3 até a carreira de número 8, portanto, 6 carreiras com 46 pontos baixos cada uma delas. Então, é só fazer ponto sobre ponto por 6 carreiras. Vou fazer todas as carreiras e volto aqui com vocês para a gente fazer o acabamento. Finalizado aqui as 6 carreiras, então, fizemos aqui as nossas 6 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, são carreiras fixas e eu já cortei o fio. Agora, nós vamos fazer aqui um acabamento. Eu vou fazer pontos baixíssimos aqui, vou fazer 2 pontos baixíssimos. E vou dar um nozinho aqui. E agora, nós vamos trocar de cor. Para poder fazer um acabamento aqui. Vou utilizar esse mesmo marrom que nós usamos para fazer esse detalhezinho aqui mais escuro na barra. E nós vamos fazer aqui uma carreira de pontos baixos, tá? Então, nós vamos emendar o fio. Não precisa ser necessariamente nessa mesma emenda, tá?
Mas, né, você pode emendar em qualquer ponto aleatório. Eu vou inserir o fio na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Agora, nós vamos inserir nas duas alcinhas, fazer o primeiro ponto baixo. No segundo ponto baixíssimo, eu vou fazer o segundo ponto baixo. E aí, nós vamos seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Então, não tem segredo nenhum também. É ponto sobre ponto por toda a volta. Chegando aqui no final, nós vamos emendar com um ponto baixíssimo. E nós vamos fazer aqui mais uma carreira, só que agora de pontos baixíssimos. Então, eu fiz uma corrente no mesmo ponto de base aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou repetir pontos baixíssimos em todos os pontos dessa mesma carreira que nós fizemos, tá? Então, é uma carreira de pontos baixíssimos até o final, só para dar um detalhezinho a mais. Chegando aqui no final, nós vamos fazer uma emenda aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos da carreira. Agora, é só cortar o fio, arrematar e esconder, aí deixar o mais uniforme possível para o acabamento aqui ficar bem bonito. Está pronta a parte de baixo aqui do nosso capuz. Agora, nós vamos fazer aqui a parte de cima do nosso capuz. E aqui eu marquei bem o meio, e o meio é marcado a olho mesmo, tá? Você coloca um alfinete aí marcando esse meio. E nós vamos continuar com o mesmo fio que nós fizemos toda a roupa do nosso São Francisco. E nós vamos emendar bem nessa primeira carreira aqui, ó, do pescoço, tá? Então, é nessa carreirinha aqui que nós vamos emendar tudo, tá? Então, nós vamos pegar nesse pontinho aqui do lado da marcação, tá? Que nós fizemos. E nós vamos emendar. Se você quiser dar um nozinho, fique à vontade. Mas aqui eu não vou dar nó, não, tá? Eu só vou emendar o fio aqui mesmo. Eu vou inserir, vou prender. Agora, eu vou tirar aqui o alfinete para facilitar. E aqui, nós vamos fazer... Eu prendi, né? E nesse mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, então, fiz... Deixa eu fazer de novo, que não pegou todos os fios, ele desfiou. Aí, agora sim. Um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer pontos baixos em toda a volta do pescoço, tá? Então, aqui é um pouquinho difícil pra mim, porque eu preciso... A câmera tá bem na minha frente, eu quase não vejo, tá? Mas, deixa eu posicionar aqui pra ficar... Pra vocês conseguirem ver bem, ó. Então, eu fiz o primeiro ponto. O segundo ponto, eu vou fazer aqui, nesse segundo pontinho marrom do pescoço, tá? Então, eu vou inserir a agulha, vou puxar o fio e vou fazer um ponto baixo normalmente. O próximo é no próximo pontinho do pescoço, tá? Então, eu vou fazendo essa carreira de ponto baixo, pegando aqui esses pontinhos da base do pescoço. Então, eu vou fazer uma carreira todinha até eu chegar lá naquela parte da frente com pontos baixos. Então, eu vou dar toda a volta aqui, e assim que eu estiver acabando, eu volto aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Primeira carreira finalizada, então, vai ficar aqui no meio, ó, essa aberturinha aqui. E aí, aqui nós vamos começar a segunda carreira.
tá? Então, nós fizemos toda a volta e aí vai ficar esse pontinho do meio aqui. E agora aqui, nós vamos fazer a carreira, né, voltando até chegar nessa parte aqui de novo. Então, nós vamos fazer uma corrente e aí a gente volta fazendo pontos baixos até o outro lado. À medida que a gente vai crescendo, vai ficando mais fácil de tecer os pontos. Essas primeiras carreiras aqui, como tá muito grudadinho no pescoço, acaba sendo um pouquinho mais difícil da gente executar os pontos, mas a dificuldade vai diminuindo à medida que a gente vai avançando, tá? Então, eu vou fazer toda a carreira e assim que eu terminar, eu volto aqui pra gente continuar. Chegamos aqui no final da segunda carreira, tá? E como nós tínhamos 22 pontos baixos aqui na base do pescoço e nós deixamos um sem fazer, essas duas carreiras, a primeira e a segunda carreira, nós tivemos um total de 21 pontos baixos, tá? E agora aqui nós vamos fazer mais duas carreiras de ponto sobre ponto com 21 pontos baixos, tá? Então, mais duas carreiras de 21 pontos baixos. Fizemos aqui, então, duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, ao todo aqui nós temos 4 carreiras com 21 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumentos. Nós vamos começar com 2 pontos baixos e um aumento, tá? Então, nós vamos fazer essa carreira aqui com 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento. E seguir esse padrão de 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Finalizada essa carreira aqui, com 2 pontos baixos e um aumento, e agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, nós vamos fazer uma corrente para virar, e agora aqui são 3 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3 e um aumento. E seguir esse mesmo padrão de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 1, 2, 3, um aumento, tá? Então, é só seguir esse mesmo padrão até o final, de 3 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada, fizemos 3 pontos baixos e um aumento, e aí, na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, uma corrente, a gente vira. Agora, são 4 pontos baixos e um aumento. Então, fiz 2, 3, 4 e um aumento. E nós vamos repetir esse mesmo padrão de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Carreirinha finalizada, ó, então, está assim, nós fizemos 4 pontos baixos e um aumento, ó. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos entre os aumentos, ó. 1, 2, 3, 4 entre os aumentos. Então, aqui nós fizemos um total de 42 pontos baixos. Agora, nós vamos subir esse capuz algumas carreiras, tá? Até tampar aqui a parte da cabeça. Eu ainda não sei quantas carreiras serão, tá? O suficientes para tampar e pra gente costurar aqui em cima. Então, eu vou fazer aqui algumas carreiras e já volto para falar para vocês quantas carreiras foram, tá? Mas agora a gente não vai fazer aumentos, porque aqui já tá bem maior do que a cabeça, então já vai dar pra tampar a cabeça certinho, tá? Então, agora a gente só sobe carreiras retas com 42 pontos baixos. Eu vou fazer todas as carreiras aqui e já volto para mostrar para vocês quantas carreiras foram suficientes pra gente tampar a cabeça e fazer a costura ali em cima. Finalizadas aqui as carreiras, ó, então eu fiz aqui, contando com essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras, ó, de pontos sobre pontos com 42 pontos baixos.
Depois disso, né, depois dessas 17 carreiras feitas aqui, eu medi o meio, eu dobrei aqui o capuz, tá? Medi aqui mais ou menos o meio, ó, tá aqui. E aí eu fiz duas carreiras aqui, e elas são iguais, tá? Então eu fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro lado, pra gente finalizar esse capuz. Marcado aqui o meio, tá? Então nós vamos prender aqui o nosso fio. E aí, nós vamos começar fazendo pontos baixos, tá? Então, nessa primeira carreira aqui, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer pontos altos. Vamos fazer 12 pontos altos. Eu fiz 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e por último 12. Agora nós vamos fazer pontos baixos até finalizar a carreira, até chegar ali na nossa marcação. Então, na outra carreira, do outro lado, a gente vai proceder da mesma maneira, tá? Pode ser que a quantidade de pontos aqui atrás não fique a mesma, tá? O que é importante aqui é nós fazermos esses 3 pontos baixos iniciais aqui e os 12 pontos altos, tá? E aqui a gente só completa com ponto baixo, mesmo que fique um ladinho diferente do outro. Não tem problema, isso aqui não vai influenciar. Agora, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar para fazer a segunda carreira. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ponto sobre ponto, tá? Então, pontos baixos em cima de pontos baixos. E aí, quando chegar nos pontos altos, a gente faz ponto alto. Ó, chegamos aqui no primeiro ponto alto, então a gente faz ponto alto. Então, eu fiz ponto alto em cima de ponto alto, são os 12 pontos altos aqui. E aqui a gente faz 3 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, agora aqui a gente já pode deixar o fio um pouquinho mais longo pra gente poder costurar. E a gente já pode fazer aqui aquele nozinho pra arrematar essa beiradinha aqui. Esse pedaço de fio aqui a gente já pode cortar. E aqui agora chegou a parte da costura, né? Nós vamos emendar toda essa parte de cima aqui do capuz, então nós vamos virá-lo aqui do avesso, tá? Então, olha só, ele tá assim, ó, do lado direito, então nós vamos virar esse capuz, vamos dobrar ele pra fora pra ficar do lado do avesso. E agora aqui não tem muito segredo não, agora aqui a gente vai colocar as duas pontas com pontas e a gente vai fazer uma costura aqui, né, emendando essas duas partes. Então, aqui não tem muito segredo de costura não, né, só a gente ir fechando os pontos, tá? Se você quiser fazer com a própria agulha de crochê, fazendo pontos baixíssimos aqui, você pode também, tá? Mas eu resolvi fazer com a agulha, porque eu já tinha deixado o fio um pouco maior.
Chegando nessa parte aqui, eu vou dar uma afundada aqui para que o capuz não fique muito bicudo, tá? Então, eu vou fazer uma costura um pouco mais interna aqui, só para tirar, né, esse biquinho do capuz, tá? Então, eu meio que vou costurar aqui na diagonal. Mas se você quiser costurar reto também, não tem problema. Agora é só a gente desvirar aqui o nosso capuz. É isso, tá pronto aí o nosso capuz. Como ele vai ficar abaixado, vou tirar esse marcador daqui. Só a gente ajeitar o volume dele aqui atrás pra ficar bem, um aspecto bem legal aqui na frente. Eu vou esconder esse fio aqui, que ainda sobrou. E aí está pronto essa parte aqui do capuz.